Isaías capítulo 50. O Senhor Deus diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem manda embora sua mulher? Então onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar as minhas dívidas? Não, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão o céu, posso fazê-lo vestir roupa de luto. O sofrimento e a fidelidade do servo de Deus. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu um entendimento e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor, ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo, um sofrimento horrível os espera. Isaías capítulo 51. Palavras de consolo para Jerusalém. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu, lá em cima. Olhem para a terra, aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Escutem vocês que sabem o que é direito, que têm a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos, não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês. Pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pelas traças. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Acorda, ó Senhor, acorda! Salva-nos com o teu grande poder, como fizeste antigamente no tempo dos nossos antepassados.
Tu cortaste Raabe em pedaços, tu mataste aquele monstro do mar. Tu fizeste o mar secar, secaste as águas profundas. No meio do mar, abriste um caminho para que, por ele, passasse o povo que salvaste. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo: Eu mesmo lhes dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo de inimigos cruéis, que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão, nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos e com a minha mão eu os protejo. Eu que estendi o céu e firmei a terra, digo aos moradores de Jerusalém: vocês são o meu povo. O sofrimento de Jerusalém vai terminar. Acorde, Jerusalém, acorde e levante-se. O Senhor fez com que você bebesse o vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêbada. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão e que a ajudasse a andar. Você sofreu duas desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos e a guerra e a fome mataram os seus moradores. Quem tem pena de você? Quem procura consolá-la? Os seus moradores desmaiam de fome e estão caídos nas esquinas das ruas. São como carneiros selvagens presos nas redes dos caçadores. Eles caíram por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho. Agora escute o que diz o Senhor e Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo. O Senhor diz: agora estou tirando das suas mãos o copo cheio da minha ira, o copo que fez você ficar bêbada. Você nunca mais beberá dele. Darei esse copo aos seus inimigos, aos que lhe disseram: deite-se no chão, que vamos pisar em cima de você. Você se deitou e eles a pisaram, como se você fosse o pó da rua. Isaías capítulo 52. Deus salvará Jerusalém. Acorde, ó Jerusalém, acorde já e renove as suas forças. Cidade santa, vista os seus vestidos mais caros, pois os pagãos, aquela gente impura, nunca mais morarão com você. Ó Sião, bela cidade, prisioneira e sentada no chão, livre-se das suas correntes, levante-se, sacuda o pó das suas roupas e sente-se no seu trono. O Senhor diz ao seu povo: quando vocês foram levados como escravos para outro país, ninguém pagou nada por vocês. Assim também eu não pagarei nada para livrá-los da escravidão. O Senhor Deus diz: primeiro, o meu povo foi para o Egito a fim de morar lá, e eles foram porque quiseram. Mais tarde, a Assíria os levou como escravos e não pagou nada por eles. E o que é que estou vendo agora? A Babilônia fez a mesma coisa, levou o meu povo como escravo, sem pagar nada por ele. Aqueles que o estão dominando dão gritos de vitória e me ofendem sem parar. Mas virá o dia em que o meu povo conhecerá o meu nome e saberá quem sou eu, o Senhor, quem diz: eu estou aqui. Como é bonito ver o mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias. Eles gritam de alegria todos juntos, pois veem com os seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Jerusalém arrasada, cante de alegria, pois o Senhor tem pena do seu povo e vai salvar Jerusalém.
Na presença de todas as nações, o Senhor vai mostrar o seu santo poder. O mundo inteiro verá que foi o nosso Deus quem nos salvou. Meu povo, saia da Babilônia. Saiam todos e não toquem em nada que seja impuro. Que se purifiquem os que carregam os objetos sagrados do templo. Desta vez vocês não sairão com pressa. Não precisarão fugir, pois o Senhor os guiará. O Deus de Israel os protegerá por todos os lados. O sofrimento e a vitória do servo de Deus. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Isaías capítulo 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Isaías capítulo 54. O amor de Deus por Jerusalém. Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encombride as cordas da barraca e pregue bem as estacas.
pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez, pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido. O Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. Você estava aflita como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor a estava chamando de volta. O seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Eu a abandonei, mas só por um momento, e agora, com grande amor, eu a receberei de volta. Na minha ira e no meu furor, eu me escondi de você por um momento. Mas com amor eterno, eu terei compaixão de você. É isso que diz o Senhor, o seu Salvador. O Senhor Deus diz: no tempo do dilúvio, eu jurei a Noé que nunca mais as águas cobririam a terra. Assim eu juro agora que nunca mais ficarei irado com você, que jamais a castigarei de novo. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. A Nova Jerusalém. O Senhor Deus diz: ó Jerusalém aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Você será fundada sobre a justiça, e por isso viverá segura, livre para sempre da violência e do terror. Se alguém a atacar, não será por minha ordem. Você derrotará todos os que lutarem contra você. Eu crio o ferreiro, que sopra as brasas e fabrica armas de guerra. Eu crio também o soldado, que usa as armas para destruir e matar. Mas nenhuma arma poderá derrotar você, e se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Isaías capítulo 55. Deus oferece salvação a todos. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus.
A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Isaías capítulo 56. Promessas para os estrangeiros. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo e ele fará parte do meu povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido e aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. Deus condena as autoridades de Israel. O Senhor Deus diz: venham, animais selvagens, venham e devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada. Todos são como cachorros mudos que não podem latir. Estão sempre deitados, dormindo. São uns preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Eles dizem uns aos outros: vamos procurar vinho e cerveja e cair na bebedeira. Amanhã faremos a mesma coisa e ainda mais do que hoje. Isaías capítulo 57. As pessoas direitas morrem e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Deus condena a idolatria. O Senhor Deus diz: venham cá para serem julgados, seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas. De quem é que vocês estão zombando? De quem é que caçoam com essas caretas? Vocês são pecadores e mentirosos. Debaixo das árvores sagradas, vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade. E nas fendas das rochas, perto dos ribeirões, vocês oferecem os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Vocês pegam pedras lisas dos riachos para serem os deuses que vocês adoram e apresentam a elas ofertas de vinho e de cereais.
Vocês estão pensando que isso me agrada? Vocês vão para o alto das montanhas e ali praticam atos imorais e oferecem sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês colocam os seus ídolos indecentes atrás da porta das suas casas. Esquecem de mim, tiram a roupa e deitam-se na cama com os seus amantes a quem pagarem para dormir com vocês. E então satisfazem os seus desejos impuros. Vocês pegaram azeite e muitos perfumes e foram adorar o deus Moloque. Enviaram mensageiros por toda parte à procura de deuses para adorar, e esses mensageiros foram até o mundo dos mortos. Vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhes deram forças, e por isso vocês não desistiram. Vocês têm tanto medo desses deuses. Mas quem são eles, para que vocês me contem mentiras e me esqueçam completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês acham certas. Mas elas não adiantarão nada. Quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe, um sopro os fará desaparecer. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida, o meu monte santo será deles. A compaixão de Deus. O Senhor diz: preparem o caminho, aplanem a estrada, para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira, eu me afastei deles, mas mesmo assim, eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Porém, os maus são como o mar agitado. As suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Isaías, capítulo 58. O verdadeiro jejum. O Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que, quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso o que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer,
que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e na presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. O sábado deve ser respeitado. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Isaías capítulo 59. Os pecados do povo são condenados. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal, e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre. E se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal, todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. O povo confessa os seus pecados. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado e por isso Ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite, e em plena flor da idade parecemos mortos. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas.
Esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas ele está longe de nós. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Deus salvará o seu povo. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu, e por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. O Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa, a sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira, castigará os seus inimigos e povos de países distantes receberão o que merecem. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz: eu virei a Sião como Redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu Espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Isaías capítulo 60. A beleza da Nova Jerusalém. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção, o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Éfa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Quedar e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus, como sacrifícios que agradam a Ele. O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal? São navios que vêm de longe, os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país. Trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém: estrangeiros reconstruirão as suas muralhas, e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso a castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados, nem de dia, nem de noite, para que as nações, guiadas pelos seus reis, tragam as suas riquezas para você. As nações que não a servirem serão destruídas. Elas serão completamente arrasadas.
Cipreste, pinheiro e zimbro, que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você, a fim de tornarem ainda mais belo o meu templo, o estrado onde descanso os meus pés. Também virão os filhos dos reis que a exploraram e maltrataram, e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de Cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada, sem moradores. Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você e prata em vez de ferro. Trarei bronze e ferro em vez de madeira e pedras. Farei com que a paz seja o seu rei e com que a justiça a governe. Nunca mais haverá violência na sua terra. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito e para sempre será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei com as minhas próprias mãos, eu os fiz, para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação tão pequena será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. Isaías, capítulo 61. A salvação de Israel. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Hino de louvor dos moradores de Jerusalém. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória.
Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação. E todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Isaías capítulo 62. Jerusalém, a esposa de Deus, o Senhor. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como o moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados, nem de dia, nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, nem deixem que Ele descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Com o seu forte braço direito levantado, o Senhor fez ao seu povo este juramento: nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, nem permitirei que o seu vinho, que vocês fizeram com tanto trabalho, seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmos colherão o seu trigo, comerão o pão e louvarão a mim, o Senhor. Vocês mesmos colherão as suas uvas e beberão o vinho nos pátios do meu templo. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como sinal para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou esta mensagem: digam ao povo de Jerusalém que o Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor salvou. Jerusalém será chamada de aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou. Isaías, capítulo 63. Deus castiga os inimigos do seu povo. Quem é este que vem da cidade de Bosra, a capital de Edom? Quem é este vestido de roupas vermelhas, luxuosas, que vem marchando forte e poderoso? Sou eu, diz o Senhor, que anuncio a vitória, que sou poderoso para salvar. Mas por que é que a tua roupa está vermelha? Por que é que parece a roupa de quem pisa uvas para fazer vinho? O Senhor responde: eu pisei as nações com quem pisa uvas no tanque, e não havia ninguém para me ajudar. Na minha ira e no meu furor, eu pisei e esmaguei as nações. O seu sangue manchou a minha roupa, que ficou tingida de vermelho. Eu havia resolvido que já era tempo de me vingar dos meus inimigos, que havia chegado o dia em que eu deveria salvar o meu povo. Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse. Fiquei admirado ao ver que não havia quem me apoiasse. Então consegui a vitória com o meu próprio poder, e a minha ira me encheu de força. Na minha ira pisei os povos, no meu furor os esmaguei e derramei o seu sangue no chão. A bondade de Deus para com Israel. Anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo o que Ele tem feito,
pois o Senhor nos abençoou ricamente. Ele mostrou grande bondade para com o seu povo por causa da sua compaixão e do seu grande amor. O Senhor disse: eles são o meu povo, são filhos que nunca me trairão, e por isso ele os livrou de todos os seus sofrimentos. Quem os salvou foi ele mesmo, e não um anjo ou qualquer outro mensageiro. Por causa do seu amor e da sua compaixão, ele os salvou. E todos os dias, ano após ano, ele os pegava e carregava no colo. Mas eles se revoltaram contra Deus e ofenderam o seu Santo Espírito. Por isso, Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra eles. Então eles lembraram do passado, lembraram de Moisés, servo de Deus, e perguntaram: onde está o Senhor que salvou do mar o seu povo, que salvou o seu rebanho, e Moisés, que era o pastor? Onde está aquele que pôs o seu espírito em Moisés, que fez com que o seu grande poder estivesse sempre com ele? A fim de conquistar fama eterna, o Senhor dividiu o mar na frente do seu povo e o fez passar pelas águas profundas. Eles passaram seguros, como cavalos selvagens que não tropeçam, como o gado que desce calmamente para os vales. O Espírito do Senhor os estava levando para um lugar de descanso. Foi assim, ó Senhor, que guiaste o teu povo e conseguiste para ti mesmo um nome famoso. Oração pedindo a ajuda de Deus. Ó Deus, olha para nós lá do céu, lá do lugar santo e glorioso onde moras. Onde está o teu poder e o teu cuidado por nós? Não retires de nós o teu amor e a tua compaixão, pois tu és o nosso Pai. Os nossos antepassados, Abraão e Jacó, não se importam conosco, não fazem caso de nós. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, e desde o princípio nós te chamamos de o nosso Salvador. Ó Deus, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos e tornas o nosso coração duro para que não te temamos? Volta para nós, ó Deus, pois somos os teus servos, somos o povo que escolheste. Por um pouco de tempo, nós, o teu povo santo, fomos donos do teu templo, mas agora ele é pisado pelos nossos inimigos. Tu nos tratas como se nunca tivesses sido nosso governador, como se nós nunca tivéssemos sido o teu povo. Isaías capítulo 64. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. As tuas santas cidades viraram um deserto. Jerusalém está arrasada. O Monte Sião está abandonado. O nosso belo e sagrado templo, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo.
tudo o que amávamos está em ruínas. Vendo tudo isso, ó Senhor, não vais fazer nada? Será que vais ficar calado e nos castigar mais ainda? Isaías, capítulo 65. Deus castigará os rebeldes. O Senhor Deus disse: eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros: parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro, e não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso, farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um. O Senhor falou. O Senhor diz: quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: não vamos destruí-las, pois o vinho que fizemos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes, e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida, e sempre viverá nela. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para suas ovelhas, e o seu gado pastará no vale da desgraça. Mas alguns de vocês se afastam de mim, desprezam o meu monte santo e fazem ofertas de comida e de vinho a Gade e a Mene, os deuses da sorte e do destino. Pois então o destino de vocês será morrer à espada. Eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem mortos. Pois eu os chamei, mas vocês não responderam. Eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Portanto, o Senhor Deus diz: aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza, chorarão com o coração cheio de angústia. Eu, o Senhor Deus, os matarei, e os meus servos, o meu povo escolhido, usarão os nomes de vocês para rogar pragas. Mas nos meus servos eu porei um novo nome. Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma bênção, vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa, a fará em nome do Deus fiel. Um novo céu e uma nova terra. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém. Eu vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço,
e não chegar aos 100 anos, será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu Monte Santo não acontecerá nada que seja mau ou perigoso. O Senhor falou. Isaías, capítulo 66. A religião falsa é condenada. O Senhor diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Porém, há pessoas que matam um touro para o oferecer em sacrifício, e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício, e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Por isso, eu decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar sobre elas os castigos de que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada. Escolheram coisas que me aborrecem. Castigo e salvação. Todos os que temem e obedecem ao Senhor, escutem as suas palavras. O Senhor diz a vocês: os seus patrícios os odeiam e não querem saber de vocês, porque vocês são fiéis a mim. Eles lhes dizem que o Senhor venha salvá-los para que possamos vê-los alegres, pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Escutem o forte barulho na cidade, o barulho que há no templo. É o barulho de Deus, o Senhor, castigando os seus inimigos como eles merecem. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Senhor, seu Deus, quem está falando. Alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor, todos os que a amam. Alegrem-se junto com Jerusalém, todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas, e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio e com que as riquezas das nações venham a ela como se fossem uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe, ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças, como uma planta que cresce viçosa. Vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos, mas, quando fico irado,
castigo os meus inimigos. O Senhor Deus virá no meio do fogo. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania. Ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo. Com o fogo e com a espada, o Senhor vai castigar o mundo inteiro e matar muitos dos seus moradores. O Senhor diz: existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade, e dos que ficarem vivos depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia e a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações, eles anunciarão o meu grande poder e trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu Monte Santo em Jerusalém, montados em cavalos, mulas e camelos e trazidos em carretas e carroças. Esses, seus patrícios, serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes e outros para serem levitas. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falei.